Agora, pessoal, vamos entrar aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. O versículo é bem conhecido, a história que falaremos então é mais conhecida, mas as revelações é Deus que dá. Segunda aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos. Vamos lá? Mas a nossa capacidade vem de Deus. E às vezes não estamos vendo isso. Estamos esquecendo, entenda bem, que a capacidade que nós temos de orar, ela vem de Deus. A capacidade de ver o milagre, eu sou Deus que ajuda você a crer. O homem disse, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Nós vamos para o Antigo Testamento. Quem não conhece a época, a luta, a batalha entre Davi e Golias, mas são as lições que queremos. Vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. O Davi foi mandado pelo pai ao campo de batalha. Havia uma batalha entre os israelitas e os filisteus. E o Davi foi. Eu estava falando que naquela época já tinha agrado já, pessoal. O pai do Davi deu um queijo, deu um pão lá e disse, isso leva para isso aqui você entrega para o capitão da guarda. Para deixar você ver os seus irmãos. E ele foi até lá. Entenda, elevar saber notícias. Quando ele chegou no campo de batalha, ele viu uma coisa estranha. Um homem chamado Golias, grandalhão, ele descia no campo lá no vale, porque de um lado do monte estava Israel, do outro lado os filisteus. Ele dizia, aqui não tem homem para me enfrentar, cadê o homem de vocês? E ninguém aparecia. E ele começou então a bagunçar com o exército de Israel e também com o Deus de Israel. O Davi ouvindo isso, mas ninguém vai fazer nada, ninguém vai tomar uma posição, mas quem é que vai lutar com um grandalhão desse? E o Davi disse, eu vou lutar. Disse, olha, o rei disse que vai dar a mão da filha dele, ainda vai isentar de impostos a casa do seu pai. E o Davi foi não por isso, mas por causa da afronta que o Deus de Israel estava recebendo. Quando ele chegou diante do Saul, ele fala isso, versículo 32. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi, quanto a esse filisteu não poderás ir pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Deixa aqui, vem comigo ali em 1 aos Coríntios 2,14, vamos lembrar versículos que vão nos iluminar aqui. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Era loucura. Ô Davi, você é um garoto ainda. Como você vai para a batalha com esse homem que está acostumado? Ele é desde a mocidade dele, está acostumado a guerrear, ou seja, vai ser um massacre. Mas Saul não podia entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Volta em 1 Samuel, mas não vamos no 17, daqui a pouco eu volto para o 17. No versículo 13 do capítulo 16, diz assim, então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu do meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, nós somos intrépidos, nós somos corajosos. Vamos lembrar? 2 Timóteo 1,7. Veja o que Deus falou aí para nós. Porque nós fomos recriados no Espírito de Deus. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Espírito de Deus, nós fomos recriados nele. Quando você aceita Jesus, você é recriado nele. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos, Tomé não estava presente, ficou incrédulo, os demais, Jesus disse, não tem mais, sou eu. Aí, Jesus falou para eles assim, recebei o Espírito Santo. Não foi o batismo com o Espírito Santo. O batismo vem aonde, pessoal? No Pentecoste. Antes do Pentecostes, Jesus disse para eles, João capítulo 19, não preparei para você agora não contei, mas veja capítulo 20, versículo 19, por favor, deixa eu ver se é isso. Diz assim, ele diz assim, chegado pois a tarde daquele dia, e o primeiro da semana, encerrado as portas dos discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado chegou Jesus e pôs-se no meio, disse, Pai seja convosco, continua, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Versículo seguinte, diz, 22, por favor, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo.
Isso aí não foi o Pentecostes. O Pentecostes foi em Atos capítulo 2. Só para mostrar que nós somos recriados no Espírito Santo. Então nós temos a natureza de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos recriados no Espírito Santo. O Espírito Santo em nós faz a pessoa. Davi não era nascido de novo, mas como rei ele tinha a unção do Espírito Santo. Isso fazia dele intrépido, fazia ele ser corajoso. Aí ele vai mostrar isso para o rei. Volta para o capítulo 17, agora o 34. E diz assim: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, como o urso. Assim serás incircunciso o filisteu como um deles. Quando ele falou isso, o que você acha que o Saul deve ter pensado? Eu citei isso aqui um tempo atrás. Quando ele citou, certamente o Saul disse: rapaz, deixaram um maluco falar comigo. O maluco está dizendo que matou um leão. O maluco está dizendo que matou um urso. Como é que pode matar um leão, matar um urso? Como é que pode matar um leão, um urso? Mas não sabia que ele estava com a força do Espírito de Deus. Quer dizer, não era a força dele. Lá, voltando ao Novo Testamento, Atos 1:8, a Bíblia diz: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra virtude, ela quer dizer poder. Quer dizer, o poder do Espírito Santo vem sobre nós e nos capacita a ser testemunhas. Era o poder de Deus que estava sobre Davi, que fazia o Davi ser intrépido, corajoso diante daquele gigante. Somos nós, que as pessoas não entendem. Nós não trememos diante de um diagnóstico de um câncer, de uma doença incurável, de uma doença terrível, entenda, de uma doença, vamos dizer assim, devastadora, agressiva. Ele é Deus. Nós temos essa confiança dentro de nós, não é de nós mesmos. O que nós vimos? Essa capacidade de ser seguros, de ser confiantes, essa segurança vem de Deus, que dá essa confiança, que dá essa segurança, que dá essa intrepidez para você. Você tem que verificar se você está com essa intrepidez. Vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Aí Davi então vai explicar para o rei. Ele diz assim: porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Quando ele falou isso, ele conseguiu convencer, entenda bem, Saul, que aquela batalha era espiritual, que ele estava ali pelo poder de Deus. Aí o Saul, como conhecia Deus, deixou: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Por quê? Se ele fosse, ele seria massacrado. Ele não teria forças para lutar contra Golias. Ele tinha que lutar no campo espiritual. O Saul quis levar ele para o natural. Os pregadores costumam dizer: não use a armadura de ninguém, use a armadura que Deus te dá. Quer dizer, não fique na fé de ninguém, fique na sua fé, fique pela sua fé. Mas não é isso que eu quero explicar agora. É simplesmente voltando para a segunda carta aos Coríntios, mas no capítulo 10, versículo 4. O que diz para nós lá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas das nossas lutas, elas não são normais, naturais, humanas, como Saul queria colocar uma armadura nele, como qualquer soldado tinha que lutar dessa maneira, qualquer guerreiro, um capacete para proteger sua cabeça, dá para ele o escudo, dá para ele a espada. Davi não estava acostumado com aquilo, e nem poderia, ainda que tivesse acostumado, aí ele perderia a batalha, porque ele tinha que ir na força do Senhor, na força do nome do Senhor. Vai mais ainda, então ele diz assim: mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí o que ele fez? Ele foi para o riacho. Vai lá, meu irmão, na presença de Deus. Diz: e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e vinha se chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele.
E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil presença. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. 2 comentários, um que eu pulei, passei rápido aqui e passei para você. Irmão, entra nos rios de Deus, entra na presença de Deus. Olha aqui, leia a Bíblia. Deus vai te dar as pedras, as revelações certas para você orar. Mas tem que buscar, não fique zangado. Muita gente só vai orar quando a corda está no pescoço, quando o bolso está vazio. Nós temos que aprender a frequentar os rios do Senhor. Há um hino muito antigo que dizia assim: faz-me chegar nos teus rios, Senhor, faz-me beber nos teus rios, Senhor, faz-me viver nos teus rios, Senhor. Então nós temos que viver na presença de Deus, e sempre que precisarmos, nós temos ali as ferramentas necessárias, as pedras que nós precisamos para derrubar qualquer gigante. E a segunda é que quando ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses, ele já assinou a derrota dele. Por quê? Davi era descendente de Abraão. Veja comigo Gênesis 12:3. Vamos lá. Gênesis 12:3. E abençoarei os que te e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, pastor Jair, mas são descendentes de Abraão. Vamos para Gálatas, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 14. Diz o que lá para nós? Gálatas capítulo 4, isso mesmo, para que a bênção de Abraão, isso aí. E deixa eu pegar aqui, não é falta de visão, não, é da luz mesmo. E não rejeitaste e nem desprezaste o que era, né? Antes, você mudou para mim, é 3,14, tá certo? Eu que errei, né? 4,14, não ia chegar nunca. Para que a bênção de Abraão chegasses ao gentio por Jesus Cristo, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Então vamos repetir aqui, assim, para que a bênção de Abraão. Então nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós temos a bênção de Abraão. Nós não temos a mesma herança que Davi tinha, nós temos, maior ainda, que temos a plenitude do Espírito. Mas a mensagem aqui é essa: quando alguém te amaldiçoa, ele já está amaldiçoado. Quando Davi foi amaldiçoado pelo Golias, o Golias já estava amaldiçoado. Aí vem a parte principal da mensagem. Disse mais o filisteu: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãozinho, você tem que conhecer esse nome. Mas pastor, já é nome do Deus dos exércitos de Israel. Essa palavra é Jeová Sabaote, é o próprio Senhor que se fez carne e habitou entre nós. Nós temos que aprender a entrar em qualquer batalha com o nome de Jesus. Com o nome de Jesus, ele derrubou o gigante. Não foi a pedra que derrubou o gigante, não, foi o nome. Eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, no caso dele. Ele disse: eu não vou a ti com a pedra que eu tenho, com a força que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, e eu vou derrubar você, gigantão. Não, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Somos nós. É uma doença terrível. Você amaldiçoa aquela doença em nome de Jesus. Creia. Um homem era paralítico, na porta do templo ele era colocado todos os dias. Ele se levantou por causa da oração de Pedro. Pedro disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que o Pedro fez? O que Jesus fazia. A determinação que muita gente tem que compreender cada dia mais. João 14:13. E tudo quanto pedirtes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós aprendemos que o pedir aqui não é o pedir por favor. Pedir aqui é determinar, é agir. Mas para entendermos, eu costumo sempre ler o versículo 12 junto com o 13 para entendermos o quê? 12, ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Então isso é para mim, isso é para você. Quando eu estou agindo em nome, o que o Pedro fez? O Pedro fez o que Jesus fazia. Em Mateus 9, Jesus disse: olha, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: levanta-te e anda e vá para a tua casa. O que o Pedro falou?
levanta-te em nome de Jesus. Quer dizer, eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. É esse nome que você tem também. Esse nome fez o quê? Capítulo 3 de Atos, versículo 16. Diz assim, 16, olha só. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Ele era conhecido. Todos os dias ele era colocado na porta formosa do templo para pedir esmola aos que entravam. Então era um homem que vocês conhecem. Todos sabem a vida dele. Ele diz assim, e é a fé que deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Então vamos repetir, é pela fé no seu, fez o seu nome fortalecer. Esse nome deu forças para Davi derrubar o gigante. Esse nome dá intrepidez para você se levantar. Temos que aprender, tudo o que você fizer, faça em nome do Senhor. Kenneth Reagan, eu conheci o filho dele, não ele, mas eu conheci o filho. Conheci porque eu estava junto com o missionário que estava numa audiência com ele lá, na entrevista com ele, e eu estava junto. Então conheci, fui apresentado. Mas o Reagan escreveu o livro O Nome de Jesus. E ele diz, amigo, tudo que você fizer, irmãozinho, faça em nome de Jesus. Aí eu brinquei com vocês que até para as compras, vai comprar algo? Jesus, eu vou comprar agora. Me dá a direção, me dá o preço certo. Nós não oramos. Aí eu brinquei, você compra o tênis, R$150, né? Acabou de comprar 2 lojas na frente, o mesmo tênis, 150. 150, perdão, agora o mesmo tênis, R$75. Mas como é que pode? Ô moço, esse tênis, essa marca é. Mas eu paguei 150 aqui, está na promoção. Mas você não orou, temos que aprender a orar. E até o Reagan fala de tom, parece até cômico, mas diz, até que se você for varrer a sua casa, vai varrer a sua casa? Mas pastor, jamais já é fanatismo, não. Quantos acidentes domésticos mataram até alguém? Quantas pessoas morreram num acidente doméstico? Eu tenho isso na minha própria família. Então aprenda a ter esse nome. Foi com este nome que Davi estava, e ele tinha garantia, ele tinha confiança. Paulo fala desse nome, Filipenses capítulo 2, versículo 9, carta de Paulo ao povo de Filipos, são os filipenses, 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, diga aí, que é sobre todo nome. Como é o nome daquela doença? Endocarcinoma, seja qual for, está amaldiçoado em nome de Jesus. Verdade. Qual é o nome daquela entidade, daquele guia? 7 encruzilhadas, um derrotado, é vencido em nome de Jesus, expulsamos em nome de Jesus, e seja qual for o mal, você tem que aprender. E até mesmo uma pessoa poderosa, ela se curva, por quê? Versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Amigo, esse é o nome que eu tenho, esse é o nome que você tem. Agora é aquele caso, muita gente talvez não está sabendo usar e não está podendo usar. Eu falo o seguinte, tá vendo ali, eu estava vendo a dona Sanderli, cadê já foi que ele da para amanhã, né? Tá fazendo a comida em casa, né? Vai chegar em casa ter comida. Seu nome era como de solteira? Sanderli Santos de Lima. Santos de Lima, agora ficou como? Sanderli Santos de Lima Lourenço. Botaram o microfone aí para pegar aí, mas ficou Lourenço. Mas o que eu estou falando, quero falar? Ela pegou o nome do esposo dela, Lourenço. É o sobrenome do marido. Ela pode usar legal, mas se ele quisesse usar o nome dela também, ele poderia. Entendeu? Até falei do reverendo João Batista, que o nome dele é João Batista Dias Domingos, mas era só João Batista Domingos. Dias ele pegou da esposa, a dona Geisa é Geisa Dias Domingos. Ela pegou domingo, pegou. Mas o que eu estou falando? Você tem que ter o nome de Jesus por garantia, mas legalmente. Porque uns homens foram expulsar demônios. Em Atos capítulo 19, versículo 13, a Bíblia diz: nós te expulsamos por Jesus a quem Paulo prega. Nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, e vós quem sois. Então você tem que ter o nome dele, aceitá-lo na sua vida. Você não tomou essa decisão, tem que tomar. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Tem que crer no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e diz para ele: Jesus, me salva, e ele vai te salvar. Ele vai te dar uma nova vida, pode ter certeza disso. Daqui a pouco nós temos oração. Vamos agora, pessoal, ver o testemunho aqui, que não passou ainda não. É o destaque do final de semana, das 9 horas. Botaram bem curtinho para mim, botaram só de 2 minutos, por favor.
A cura foi ontem pela televisão. Eu vinha no culto ontem, não consegui, porque eu levantei com muitas dores nas costas e estava até com dificuldade para respirar. Nossa. Aí eu fiz a oração com o missionário às 9, começou a melhorar. E depois às 18 com o Senhor, aí completou a bênção. Amém. Jovem, fala. Dor na coluna. Na coluna. No dia 28, foi no domingo, depois do dia 28, né? Foi dia 1º de março. E foi no meu aniversário. Eu tava com uma dor no quadril, mas eu acredito que não foi o pastor missionário que falou, do lado esquerdo. Eu tava em casa. E eu chorei tanto, pulando de alegria, e eu não quero que volte. Falei com o pastor aqui, não foi agora, mas foi em casa. Eu não quero que volte mais, não. Tá registrando. Graças a Deus, amém. Glória a Deus. Eu tenho muita dor na coluna, né? Tem dia que eu não posso nem levantar, nem pôr o pé no chão. E agora? Muita dor. Agora ele tá calminha. Ela tá calminha. Tá calminha agora. Em nome de Jesus. Senta, mulher de Deus. Senta aqui no quadro. Senta. Levanta, mulher de Deus. Levantei na Senta de novo. Levantei na Levanta. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Jesus é bonito. Eu tenho 3 hernias de disco. Tinha, eu creio. E eu sou difícil de sentar e levantar. De sentar e levantar. Eu pedi, Senhor, cuida minha coluna. Então aí nessa hora eu pedi bastante. Acho que Deus colocou a mão, porque eu sentei e levantei, e não senti nada. E creio que não vou sentir mais, em nome de Jesus. Eu tô com isso. Isso, já faz mais de um ano que eu tô assim. Eu creio que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Esse movimento a senhora não fazia? Não, eu não cato as coisas no chão. É meus bisnetos que catam. Caiu alguma coisa? Ih, Dinha, você deixou cair de novo. Aí, deixa cair de novo pra você ver, deixa. Ó. Olha. Glória a Deus. Glória a Deus. Catei. Aí sim. Pegou sua bênção. Amém. Peguei minha bênção em nome de Jesus. Agora falou bem, né? Antes não podia pegar. Tem que ver, pessoal, nós temos que assumir, tomar posse mesmo. Daqui a pouco tem mais. Vamos cantar um pouquinho, fiquem de pé. Quero todo mundo na alegria da presença de Deus. Douglas, eu vou deixar a sua escolha agora, que do outro culto foi eu que escolhi, né? Isso. Vamos de acordo com a palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bora. Então, vamos lá. Quero todo mundo na alegria, no prazer de estar louvando. Você de casa, deixa eu lembrar que isso é culto de quarta-feira. Culto das 7h30 da noite. Quarta-feira é o dia todo. Você está achando dia 26, tem 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite. E lembrando que na última quarta tem o batismo nas águas. Jesus foi claro, quem crer e for batizado será salvo. Nós deixaremos uma equipe de plantão durante todo o dia para tirar qualquer dúvida do batismo, para você não perder essa bênção de entrar no céu, tá bom? Vamos voltar aqui, pessoal, rapidinho, João 3,19, a segunda parte, para depois termos a oração e também o louvor. João 3,19, cuidado, hein? O que? Ele vai falar conosco agora. Diz, e a condenação é essa, qual? Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Vocês já pensaram no gadareno, pessoal? Já pensaram no gadareno? Nos gadarenos, não o gadareno, o endemoniado. Mas aqueles homens que pediram para Jesus, Senhor, sai daqui, não queremos o Senhor aqui. Mas espera aí, eles tinham um homem no meio deles que era possesso de demônios. Esse homem vivia nos sepulcros, nós conhecemos a história, ninguém conseguia acorrentá-lo, né? Ninguém conseguia prendê-lo em casa. Não conseguia ter mãe, que não consegue prender o filho em casa, por mais que dê carinho, dê amor. As mulheres antigamente diziam assim, que prendiam os homens pela boca, já sabia disso? Ué, como é que é pela boca? Você botava um anzol, alguma coisa? Não, pela comida, né? Pela boia, né? Prendia os homens pela boia, fazer aquela comida gostosa, igual a minha nega ninguém faz, né? Mais ou menos, ninguém faz igual a minha patroa, o pessoal dizia. Mas deixa eu explicar, o caso ali é que aquele homem tinha uma legião de demônios, e a legião foi expulsa, mas só que os demônios que estavam naquele homem, pediram para entrar nos porcos, e Jesus permitiu. E os porcos se jogaram no despenhadeiro. E eles foram na cidade, pessoal, vocês não sabem o que aconteceu. Lá o fulano, lembra aquele maluco que fica aí andando nu, despido, assim? Ele está liberto. Ué, mas como foi? Ah, mas foi um negócio esquisito. Ele mandou sair dele e entrou nos porcos. E os porcos se jogaram de coisa. Uma magia lá, uma coisa esquisita. Olha, nós temos que falar de Jesus para a nossa família. Missionário R.R. Soares há muitos anos deu essa mensagem. Se você não prega, os porqueiros vão pregar. E o que os porqueiros pregam? Eles não querem, eles distorcem, eles mudam completamente. E muita gente deixa.
permite. E eles não aceitaram, e eles falaram dessa maneira. Marcos capítulo 5, amaram mais as trevas, amaram mais os porcos. Capítulo 5, versículos 16 e 17. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Eles tiveram a grande chance da vida deles, mas não aceitaram. Mas por quê? Não vamos entrar no mérito da interpretação do texto aqui, porque a maioria ali, muita gente crê que o porco era uma carne que não era aceita em Israel, né? Não era aceita, e eles comerciavam aquilo que não era aceito. Então, quando alguma coisa é proibida que você faz, Jesus não pode proteger. Mas não vou entrar nesse mérito, não. Só vou entrar nessa parte agora, que eles preferiram, entenda bem, os porcos ficaram mais sentidos por aquilo e aceitaram a palavra dos porqueiros. Porque os porqueiros, o que eles falaram? Não sei. Certamente eles não falaram bem, porque para eles pedirem, Jesus, por favor, não fique no nosso meio, não. Eles tiveram como um receio. Quando eles temeram ali, foi um respeito muito grande pelo poder que Jesus tinha, mas não um poder bom, porque eles pediram isso, é como se Jesus fosse um feiticeiro. Já pensaram nisso alguma vez? Porque nós não queremos o Senhor aqui, não queremos, porque eles, certamente os porqueiros, vocês tinham que ver, era uma legião, era uma coisa ruim, e aquela coisa ruim saiu daquele endemoniado, do louco lá, entrar nos porcos, e os porcos foram embora. Olha o que ele faz. Amigo, é coisa séria. Nós temos que anunciar o evangelho para a nossa família, mas como é que vamos conseguir isso? Não amando as trevas, vendo na nossa vida o que não está de acordo com a palavra de Deus. Vamos voltar ao início de tudo. Gênesis 1, versículo 4, que é tão conhecido, diz: e viu Deus que era boa a luz. Eles não viram isso. Ali estava a luz. Lá em João 8:12, você sai e coloca ali, Jesus falou-lhes outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. E eles não viram que a luz era boa. O mundo também não consegue ver, irmão. Porque o mundo vai ver a luz em mim, vai ver a luz em você. Mas para que isto aconteça, eu, Jaime, você, entenda bem, tem que fazer isso. E viu Deus que era boa a luz e fez separação entre a luz e as trevas. Tudo bem conhecido nosso. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Acorde isso. O que não está de acordo com a palavra, separe. Porque senão você vai ser ofuscado. E o brilho de Deus não vai aparecer na sua vida como tinha que aparecer. E o brilho de Deus não está aparecendo. E consequentemente, os porqueiros estão conseguindo prevalecer. E a família diz: por favor, não fale de Jesus. Sai com o seu Jesus. Acontece com você? Na sua casa, na sua família? Claro que acontece praticamente com todos, mas depois as pessoas vão vendo que a luz é boa. Como é que eles vão notando? Porque ela está em mim, ela está em você. O próprio Senhor disse, Mateus 5,14, o que ele disse? Vamos lembrar? Ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder, entenda, uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então nós temos que brilhar. Dentro da nossa casa temos que aparecer no bom sentido. Como? Com as nossas atitudes, com as nossas reações, como temos pregado aqui. Cristão não pode mostrar ira, descontrole emocional, irritabilidade. Não sei se alguém leu a mensagem do missionário hoje. Aqui eu passo para o líder obreiro para ele passar para todos os obreiros. No mês de abril, nós vamos fazer o grande recadastramento. Para quê? Para colocar todo mundo, irmão. Não é para tomar conta da sua vida, não. Mas todo dia eu mando uma mensagem para você, entende? Você vai ter interação direta com o pastor, precisando de oração naquilo, marcamos o visita o que for. É muito importante fazer. Então, o mês de abril vai ser o grande recadastramento, que precisamos disso. Mas para essa mensagem que eu mando para os pastores, mando para os obreiros, o líder obreiros, eu creio que ele manda, não manda? Sim ou não? Sim. Então manda, tá bom. Mando também para ali da comunicação. Ela manda o pessoal de comunicação, mando para a Jóia, eu mando para a Carol, porque ela estava lá, manda para os jovens? Então tá bom. Mando para a família, mando para a minha família. Eu estou em 3 grupos de família. Família tem cada grupo, né? Tem que dividir às vezes. Eu tenho um grupo da família de um lado, né?
com os filhos e tudo. Tem a família que é da parte do pai e da mãe, lá, mais da parte da mãe, do pai lá. E depois tem só os irmãos. Os irmãos somos 4, só tem o grupo. Esse grupo é pequenininho, só os 4 só, não entra ninguém. Não tem lugar para mais ninguém, só para os irmãos só. Tá bom. Era a mãe e os irmãos, agora é só os irmãos. Até um dia que não vai ter ninguém, vai ficar alguém que é normal. Mas voltando, então, porque os missionários falam sobre deixa a ira. Irmãozinho, o homem irado, entende? Ele não produz a justiça de Deus, ele não vê isso. A Bíblia fala, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A pessoa que vive irada, ela impede a manifestação de Deus. Não está no meu esboço. Tiago, eu cheguei perto, Tiago 1,15. Vê para mim, por favor. Ele diz assim, na devais conquistando continue lendo. Aí ele fala, não erreis, meus amados irmãos, continuando, né? Vai. Deixa eu pegar na minha Bíblia aqui, que eu vejo direto o rapaz que tá lá, ele não. Eu pego para você rapidinho. Tiago, eu não coloquei não. Tiago capítulo 1. Isso. Já colocou ali, já, né? Isso. Ele diz, versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não opera, irmão. Não adianta você ficar irado. Isso aí é uma tática do diabo, usar alguém para machucar você, para ferir você, para ofender você, para trair você, para enganar você, ficar irado. Não. Paulo foi usado por Deus. Irai-vos, mas não pequeis. Claro, você não fica feliz. Porque você está rindo por quê? O que você está lendo? Porque pisaram no meu pé. Porque me traíram, porque me enganaram, porque me caluniaram. Não, você fica chateado, mas você não deixa aquilo acabar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Porque Tiago, agora sim, eu falo para você, Efésios 4, isso, 26. Irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. 27, não deis lugar ao diabo. Não deixe o diabo encontrar lugar. Você não bebe, você não fuma, você não adultera, você não se prostitui, mas você se ira. Então isso não opera a justiça de Deus, isso ofusca o brilho de Deus em você. Claro que tem muito mais coisa que estudamos na semana passada, mas aqui já basta para você. Então faz separação entre a luz e as trevas. Não ame mais as trevas do que a luz. A luz veio ao mundo, a revelação de Deus, não creio, não é dessa maneira. Você está amando mais os seus sentimentos, mais as suas emoções, mais a sua justiça, porque você diz, eu fui injustiçado, só Deus sabe o que eu sofri, só Deus sabe o que aquela pessoa falou de mim, eu não sou obrigado agora a viver com ela, ter um relacionamento com ela. Se a pessoa de Jesus fizesse conosco, eu te perdoo, você lá e eu cá. Não, acorda, desperta para conhecer o amor de Deus. E mesmo que a pessoa faça de novo, Jesus disse, perdoa 70 vezes 7. É isso que temos que fazer. Então desperta para essa palavra de hoje. Voltando aonde nós começamos, João 3,19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Quando é que isso aconteceu com você? O dia que você ouviu uma pregação e rejeitou. Você amou mais aquela sua justiça, quer dizer, o seu senso de justiça, a sua ideia, quer dizer, o seu entendimento. Não, Jesus. Se o Senhor disse para eu não guardar a ira, eu não vou guardar comigo. Se o Senhor diz para não dar lugar ao diabo, eu vou ver onde o diabo está encontrando lugar na minha vida. Eu vou mandar embora, vou expulsar em nome de Jesus. É dessa maneira que vamos brilhar. Então, ele falou para nós, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais aquilo, veio o gadareno, amaram mais. Veja o jovem rico, amou mais as riquezas. Veja o homem chamado Acã, amou mais a capa babilônica. Ele disse, não pode pegar nada daí. Ele olhou, cobiçou e desejou. Poderíamos falar de Saul, amou mais o reino de Israel do que o reino de Deus. Davi não, amou mais o reino de Deus. Davi não tentou se justificar, simplesmente acreditava fielmente na misericórdia de Deus. Essa é a palavra. Esta é a condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A obra é má, mas ela não quer abrir mão. Como às vezes a pessoa não quer abrir mão, não estou dizendo que seja o caso de alguém, de um adultério. A Bíblia diz claramente, o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem. Mas há muito tempo eu tenho esse caso, tem que abrir mão, amigo. Se você não renunciar, você não vai entrar no céu. Você tem uma prática pecaminosa, se você não renunciar, você não vai entrar no céu. Você vai perder o melhor. A vida aqui passa rápido. Quem está aqui, a Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor. Quem pensa no vapor, a nuvem, você olha para a nuvem e tem um cachorro. Olhou para um lado, quando voltou o cachorro já foi embora. Assim é a nossa vida, irmão.
Quando você menos pensa, vai embora. Passa rápido. Quem está com a minha idade, quem está com mais do que a minha idade, sabe como é que passou rápido. Pergunta para essa garotada de 60, 70, 80 anos, se ele não lembra claramente quando ele tinha 20 anos. Pergunta para ele se não foi ontem que ele tinha 20 anos. Foi ontem.